E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jorge Pavão falando com vocês, tá? Bom, dando continuidade ao nosso assunto de bioquímica, pessoal, que nós paramos lá no colesterol, né, lá nos lipídios, né, que nós falamos sobre eles, né? A gente vai dar continuidade ao nosso assunto, né, por esse meio mais remoto, mas a gente sabe que nossos estudos não podem parar, né? Então a gente vai continuar da maneira que a gente pode, beleza? Bom, dentro de bioquímica eu te falei que a gente estudava o que? Os compostos orgânicos e os compostos inorgânicos, né? Dos compostos orgânicos nós já falamos sobre os carboidratos, já falamos sobre os lipídios e hoje, né, a gente vai falar sobre as proteínas, beleza? Quem são as proteínas, né? Bom, as proteínas, a proteína, né, ela é o composto orgânico mais abundante na tua célula. Ela é a macromolécula, né? O que é uma macromolécula? Lembra quando eu te falei dos polímeros e tudo mais? Pois é. A macromolécula ela vai ser uma molécula maior, beleza? Formada por moléculas menores. Nesse caso aqui, né, nós vamos ter o que? A proteína sendo um polímero, beleza? E quem vem a ser o monômero da proteína? Quem vem a ser a micromolécula, né, dessa macromolécula? O monômero da proteína a gente vai chamar de aminoácido, beleza? Então, as proteínas elas vão ser formadas por esses aminoácidos que vão estar ligados, beleza? Por meio de ligações que eu chamo de ligações peptídicas, beleza? A gente vai ver com calma o que é essa ligação peptídica, ok? Essas proteínas, pessoal, a gente vai encontrá-las em todos os tipos de célula que você pode imaginar, até mesmo nos vírus que são acelulares, beleza? Então, o que são esses aminoácidos que formam essas proteínas, né? Vão ser moléculas menores, né? Como eu te falei, vai ser o monômero ali da proteína, vai ser a unidade que vai se ligar as outras unidades para formar uma molécula maior, que é o teu polímero, beleza? E, bom, quem é esse aminoácido? Ele vai ser uma molécula orgânica, já que a tua proteína é uma macromolécula orgânica, logo o teu aminoácido também é uma molécula orgânica, né? Que vai possuir o que? Um grupamento amina e um grupamento carboxila ou ácido carboxílico, beleza? Na estrutura química dele. Então a gente analisando essa imagem aí, como você pode ver, a gente reconhece ali o grupamento amina, que é o H2N, beleza? E o ácido carboxílico, que vai ser o C-OH, beleza? Tem duas moléculas de oxigênio ali e uma de hidrogênio, ok? Aí tu vê ali que tem mais um carbono no meio, tem um hidrogênio ligado nesse carbono e tem um R que se chama cadeia lateral. Aí tu pergunta assim, professor, o que raiz é essa cadeia lateral? Para que serve ela? Né? Todos os aminoácidos vão possuir essa parte aí que nós estamos vendo. Que estamos vendo é o que? O grupamento amina, o ácido carboxílio e esse carbono dito alfa aí. Beleza? Só que eu tenho vários tipos de aminoácido que a gente vai ver mais ali na frente, beleza? Então o que acontece? Para eu ter vários tipos de aminoácido, alguma coisa vai mudar neles. Alguma diferença eu vou ter entre eles, né? E essa diferença é justamente nessa cadeia lateral. Eu vou te mostrar alguns aminoácidos agora, tá? Você não vai te espantar, beleza? É só para você ver, tá? Olha aqui como eu tenho vários aminoácidos. Eu tenho a serina, alanina, cisteína. Isso tudo aí que você está vendo são aminoácidos. E se você reparar, todos eles têm uma parte em comum aí, que é o que? O H2N e o COOH, né? O H2N é o que? É o meu grupamento amina, né? E o COOH vai ser o que? O meu ácido carboxílico. Então, se você for reparar, todos eles possuem essa estrutura, né? Só que você vê que alguns têm algumas partes ali diferentes. Por exemplo, ali no, deixa eu ver, na glutamina, você vê ali onde seria a cadeia lateral dela, você observa algumas ligações de carbono, mais o CONH2, né? Na prolina, você já observa ali uma estrutura que é como se fosse um anel benzênico ou coisa parecida. Então você observa o quê? Que eles possuem o grupamento amina, o ácido carboxílico
ali juntos, né? Todos eles possuem, porém a cadeia lateral deles é o que? Diferente, beleza? Então é essa cadeia lateral que vai trazer o que? A diferença entre os aminoácidos, tá bom? Bom, os aminoácidos, pessoal, eles vão ser divididos em aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais. Aí tu te pergunta assim, professor, esses não essenciais é porque eles não prestam? É porque eles não são úteis? Não, pessoal, tá? Não é assim que funciona. Qual é a diferença entre eles? Os essenciais são aqueles que o meu corpo não consegue sintetizar. Então, se eu não consigo sintetizar, como é que eu vou adquirir esses aminoácidos para fazer as minhas proteínas, né? Eu vou fazer a ingestão, né, de quê? De alimentos proteicos ricos em proteínas, justamente porque eles vão ser ricos em aminoácidos. Dentre esses aminoácidos, nós vamos ter aqueles que são os ditos essenciais, que são aqueles que nós não produzimos no corpo, portanto, nós temos que adquirir por meio de quê? Da alimentação, beleza? Os não essenciais não quer dizer que eles não prestam, né? Os não essenciais são aqueles que nós sintetizamos no organismo, nós conseguimos produzir eles dentro do nosso corpo, né? Então, esses são os ditos não essenciais, mas eles prestam para alguma coisa? Prestam e muito, desempenham várias funções no teu organismo, beleza? O que difere um ser essencial e o outro não ser é justamente o seguinte: os essenciais eu não produzo, logo eu tenho que ingerir ele através da minha dieta, e os não essenciais eu consigo sintetizar no meu corpo, ok? Bom, lembra que eu te falei das ligações peptídicas? O que raios vem a ser essa ligação peptídica? Você está vendo ali, né? Você vai ter a ligação entre dois aminoácidos, né? A ligação peptídica vai ser a ligação entre dois aminoácidos. Então, ali em cima você está vendo dois aminoácidos, né? Você observa o grupamento amina, as duas ligações de hidrogênio ali com N, tá? E você está vendo o ácido carboxílico, né? Que é o carbono ligado com dois oxigênios mais um hidrogênio ali. O que é que vai acontecer aí? Quando você observa a reação que ocorreu, o que é que a gente pode observar ali? A dupla O do ácido carboxílico continuou, né? Mas aí eu perdi um oxigênio e um hidrogênio ali, se você for reparar do aminoácido aqui da esquerda, né, do seu monitor. Então, quando você olha isso, pô, beleza, ele perdeu um O e um H. Beleza, vamos ver o que é que o outro lado perdeu? Quando você analisa o lado do grupamento amina, você percebe que ele só perdeu um hidrogênio. Então, eu faço a ligação do carbono com o nitrogênio ali, né, que vai ser a minha ligação peptídica. E eu tenho como produto os dois aminoácidos ligados mais a água. De onde surgiu essa água? É justamente os dois hidrogênios que eu perdi, mais o oxigênio que eu perdi ali também durante essa ligação. Beleza? Então, durante as ligações peptídicas, durante o processo de formação da proteína, eu vou ter o quê? A formação de água também. Lembra quando nós falamos sobre as reações químicas que envolvem a água? Isso é uma reação de quê? De síntese, pelo quê? Por desidratação. Eu estou tendo água no meu produto final aqui, beleza? Então isso aqui é uma ligação peptídica. Então ocorrem várias ligações dessas para que eu consiga formar uma proteína, tá bom? Bom, as proteínas, né, nós temos alguns tipos de proteína, né, nós temos várias classificações das proteínas de acordo com determinados critérios, né. As proteínas elas podem ser dinâmicas, ou seja, elas podem ter umas funções mais de movimento, assim, né, mais movimentada pelo teu corpo, que temos como exemplo, né, as enzimas, que tu vai ver mais lá para frente como funcionam, né? Os teus anticorpos, que são estruturas de defesa do seu organismo, né? Que vão até o organismo invasor, ou seja, a substância que seja nociva para o seu corpo, né? E vai agir lá. Então, essas são alguns exemplos de proteínas dinâmicas. Já as proteínas estruturais, beleza? São aquelas que tem um papel, que desempenham um papel estrutural no teu corpo, né? Nós temos como, por exemplo, o colágeno, que vai garantir o quê? Vai garantir a firmeza da tua pele, a elasticidade da tua pele,
Por isso que muita gente faz o que? Ingestão de colágeno, né? Principalmente as pessoas de idade mais avançada fazem a ingestão de colágeno para o quê? Para tentar, né, deixar o rosto um pouco mais esticado, deixar uma pele um pouco mais esticada, um pouco mais firme, né? Temos como exemplo também a miosina e a actina, beleza? Que são fibras do teu músculo, são fibras proteicas, né, de origem proteica, que vão fazer o quê? Vão estruturar o seu músculo, né? Então, são exemplos de proteínas com função estrutural, beleza? Ah, mas são só esses tipos que eu tenho? Não, vamos com calma, tá? Em relação às classificações de proteínas, ficou engolido ali um pouco no slide, mas eu vou ler para vocês, tá? Nós vamos ter, em relação ao formato da proteína, né? Nós vamos ter as primárias, beleza? As primárias, pessoal, como você pode ver na imagem ao lado, tá? Ela vai ser formada por vários aminoácidos e ela vai estar retilínea, né? Ela vai estar numa linha, ela vai estar em sequência ali, beleza? A forma secundária de uma proteína, eu já vou ter ela girando em volta do próprio eixo ali, formando como se fosse um espiral, beleza? Essa é a forma secundária. Conforme eu vou dobrando esta proteína, né, ela vai adquirindo outras formas. Ela vai fazendo ligações entre ela mesma, né, e vai adquirindo outras formas, né. A forma terciária, né, a gente já observa uma forma um pouco mais globular, né, que a gente fala, que é quando eu já tenho como se fosse um novelo ali sendo enrolado, né, que no caso o teu novelo vai ser a tua proteína que tu está enrolando muito ela, tu está dobrando ela todinha, né, até que ela que ela fique num formato um pouco mais globular, beleza? A proteína quaternária, pessoal, ela já vai ser a junção, como você pode ver ali, de algumas proteínas o que? Terciárias. Então, a minha proteína quaternária vai ser o que? Vai ser uma estrutura formada por mais de uma o que? Proteína terciária, ok? Já em relação, né, às proteínas simples ou conjugadas, como é que a gente vai observar isso aí? O que é uma proteína simples, né? Quando eu vou desfazer essa proteína, quando eu vou quebrar essa proteína, ela vai me liberar somente aminoácidos. Ou seja, ela é uma proteína simples, formada somente por aminoácidos, como é o que se espera, né? Quando eu falo de proteínas conjugadas, beleza? O que é que vai acontecer? O que é uma proteína conjugada? É aquela que quando eu faço a quebra dela, quando eu faço a hidrólise, né? Lembra que eu sintetizo a proteína por desidratação e eu vou quebrá-la por o quê? Por hidrólise, beleza? O que é que vai acontecer? Quando eu faço essa quebra dessa proteína, ela vai liberar os aminoácidos, porque a proteína é formada, né, por aminoácidos, mas ela vai liberar um radical não peptídico. O que é um radical não peptídico? É algo que o quê? Que não é proteína. Se não é proteína, então eu digo que é um grupo prostético. O que é um grupo prostético? Vai ser aquilo que é diferente de proteína que vai estar ali. Beleza? Então, as proteínas simples são formadas apenas por aminoácidos. As proteínas conjugadas são aquelas que são formadas por aminoácidos, mais um grupamento diferente de aminoácido. Esse grupamento diferente eu chamo de grupo prostético. Beleza? Tranquilo? Então, em relação ao que são as proteínas monoméricas, né, e oligoméricas, tá? Isso em relação, pessoal, ao número de cadeias polipeptídicas. Aí tu fica assim, meu Deus do céu, que raios é cadeia polipeptídica? Vamos pensar o seguinte. Peptídico te lembra o quê? Ligação peptídica. A ligação peptídica, ela vai ocorrer entre o quê? Entre aminoácidos. E serve para quê? Para que eu forme as minhas proteínas, beleza? Então, se eu estou fazendo essas ligações para formar proteínas, uma cadeia polipeptídica vai ser o que? Uma cadeia de várias ligações peptídicas que ocorreram ali. E o que é que eu faço quando eu tenho... O que é que eu obtenho como produto quando eu tenho várias ligações peptídicas? Uma proteína, tá? Então, proteínas monoméricas são formadas por apenas uma cadeia polipeptídica,
né? Então eu vou ter somente um filamento ali, um filamento proteico ali, vou ter uma proteína somente sendo formada ali, né? Já as proteínas oligoméricas são aquelas que tem o quê? Que são uma estrutura mais complexa, elas já têm uma função também mais complexa, né? E vão ser formadas por mais de uma cadeia polipeptídica. Aí quando tu olha ali para tua estrutura quaternária, o que é que tu está observando ali? Que ela é uma proteína quaternária, né? Mas que ela é formada por mais de uma cadeia polipeptídica, porque ela é formada por mais de uma proteína terciária. Deu para entender? Beleza? E nós temos as proteínas que não dá para enxergar um pouco direito ali, né? Mas são as fibrosas ou globulares, né? O que são as proteínas fibrosas? Beleza? São aquelas que são formadas normalmente, né, por longas moléculas de formato quase retilíneo, ou seja, quase retinhas assim, e paralelas a um eixo da fibra, beleza? Onde eu vou observar isso? Onde eu vou observar essas proteínas fibrosas? Quando eu falo do colágeno, quando eu falo da queratina do cabelo, quando eu falo da miosina dos músculos, beleza? Dentre outras. Então, essa proteína fibrosa, ela vai estar literalmente relacionada com o quê? Com as tuas fibras. Onde eu observo essas fibras? Posso ter fibra de colágeno, posso ter a fibra da queratina do cabelo, para vocês que têm cabelo, né? E posso ter na miosina dos músculos. Filé? Beleza? E o que são as globulares, né? Quem são essas globulares? São aquelas que têm uma estrutura espacial mais globular, né? São mais complexas e têm uma espécie, meio que um formato mais esférico, beleza? Onde eu observo essas proteínas globulares, beleza? Eu posso observá-la como nas enzimas, né, por exemplo, e eu posso observar também com função transportadora, que aí a gente vai ter como exemplo a nossa hemoglobina. A nossa hemoglobina, ela é uma proteína de quê? Globular. Ela é uma proteína quaternária que tem a função de transportar o quê? Oxigênio no seu corpo, no seu sangue, beleza? Tranquilo até aí, pessoal? Então, vamos continuar. Bom, só que nem tudo são flores na vida da proteína, né? A gente tem algumas situações que podem levar à desnaturação da proteína. O que é desnaturar uma proteína, né? Vamos pegar, por exemplo, uma proteína terciária, né? Lembra do formato dela lá, meio globular, toda enrolada nela mesma e tudo mais. O que é que vai acontecer? Essas proteínas, pessoal, elas têm um pH e uma temperatura onde elas estão no formato ativo delas, funcional, beleza? O que é um estado funcional? É a forma como ela funciona no teu corpo, beleza? Então, quando eu tenho essa proteína num pH adequado, numa temperatura adequada, né, ela vai estar funcionando adequadamente, vai estar funcionando normalmente no seu corpo, beleza? Agora, quando eu pego essa proteína aqui, vamos dar um exemplo aqui, que ela funcione em pH neutro, né, no pH 7, né? Eu pego essa proteína e jogo ela para um pH ácido, ou seja, vamos dar como exemplo assim um pH 3, né? O que vai acontecer com essa proteína? Ela vai sofrer um processo de desnaturação. Ou seja, ela estava numa forma terciária, ela começa a se desnaturar, eu começo a ter o rompimento das ligações químicas que são feitas durante esse processo de dobrar a proteína, né, para que ela fique na forma terciária, beleza? Eu começo a desfazer essas ligações químicas e o que vai me acontecer? A proteína ela começa a regredir na estrutura dela, né? Então de terciária ela passa para secundária, de secundária ela chega na primária, beleza? A mesma coisa vai me ocorrer quando eu posso ter uma proteína que ela age em temperatura, sei lá, 20 graus Celsius, né? Se eu pegar ela e colocar em 40 graus Celsius, eu já fugi demais do valor de temperatura que ela age tranquilamente. Então vai ocorrer também um processo de desnaturação, beleza? Qual é o problema desse processo de desnaturação? É como eu te falei, as proteínas elas vão ter o que? A forma funcional delas.
Então, se a forma funcional dela é a terciária, quando eu pego essa proteína e coloco ela para a forma primária dela, ela deixa de funcionar. Então, se ela deixa de funcionar, é menos uma proteína agindo no teu corpo. Então, e as proteínas que vão regular a maior parte dos processos fisiológicos que você tem, que você faz no seu corpo. Então, quando eu deixo de ter essa proteína, algum processo vai ficar prejudicado no seu corpo, né? Onde eu observo isso com muita frequência? Quando você tem febre, né? O que vai acontecer? Se a tua febre está muito alta, qual é a preocupação que se tem, né? De se manter alta, né? E você chegar até mesmo a convulsionar. Porque quando você tem a febre alta, você corre o risco de quê? De desnaturar suas proteínas. Por isso que quando a tua mãe, ou teu pai, ou tua avó, sei lá, ou quem cuida de ti, vai te dar o remédio, vai te dar um antitérmico, né? Primeiro ele te coloca embaixo do chuveiro, geladão, né? Que é para tentar diminuir a tua temperatura, para depois eles te darem o remédio, porque esse remédio ele aumenta um pouco a tua temperatura, para depois ele agir de forma a baixar a tua temperatura. Então, qual é o problema de eu tomar esse antitérmico com a febre alta? É porque se ele aumentar mais ainda a minha temperatura, eu posso chegar a convulsionar, eu posso chegar a desnaturar as proteínas, que aí pode me levar a vários processos que podem agravar o meu quadro de saúde. Beleza? Então, pH e temperatura são os principais fatores que podem levar à desnaturação de proteína. Tranquilo, pessoal? Beleza. Então, em relação às funções das proteínas, num geral, né? O que eu vou observar? Eu vou ter as proteínas com a função energética? Vou, né? Só que acontece, as tuas proteínas, elas são a tua fonte, quase que a tua última fonte energética, né? É só quando tu tá realmente assim num quadro de passando fome mesmo, que aí o teu corpo ele começa a quebrar essas proteínas. Quando você não tem mais as suas reservas energéticas, aí ele vai começar a quebrar a proteína para gerar energia para você, tá? A gente vai observar também essas proteínas fazendo a estruturação da tua célula, né? A tua célula ela tem um citoesqueleto, beleza? Que tem uma natureza proteica, tá? Bom, a gente observa também essas proteínas como catalisadores de funções biológicas, na forma de enzimas. Segura esse daí que a gente vai ver mais ali na frente quando a gente for falar das enzimas, tá? Vamos ter a regulação de processos metabólicos, ou seja, as proteínas estão totalmente envolvidas no teu metabolismo, beleza? Eu vou ter proteínas que vão estar realizando o armazenamento de substâncias. Eu vou ter proteínas que vão estar realizando o transporte dessas substâncias. Qual é a proteína que a gente falou agora há pouco e faz transporte de substância? Lembra que eu te falei da hemoglobina? Ela faz transporte de quê? De oxigênio. O oxigênio é uma substância, né? Então a hemoglobina é um tipo de proteína que faz o transporte, beleza? Vou ter construção e reparação dos tecidos e músculos, ou seja, quando tu tem uma rasgadura ou quando tu tens até mesmo uma lesão no músculo, né? São as proteínas que vão agir ali para poder formar um novo tecido muscular ou até mesmo um outro tecido fibroso que seja formado por proteínas, beleza? Vou ter essas proteínas agindo na defesa do teu corpo, né, na forma dos anticorpos, beleza? E vou ter também as proteínas agindo como na produção de hormônios e neurotransmissores. Um exemplo de hormônio proteico é a tua insulina, né? A insulina vai ser o hormônio responsável por controlar o nível de açúcar no teu sangue, beleza? Tranquilo até aí, pessoal? Beleza? Então vamos dar continuidade, tá bom? Bom, aí tu vê quem são as enzimas, pessoal. As enzimas, como foi dito no slide anterior, são catalisadores de funções biológicas. Aí tu fica assim, meu pai amado, que raios é um catalisador, né? Bom, catalisador, a enzima funciona como um biocatalisador, ou seja, um catalisador que tu já tem ele no teu corpo, né? O que vai acontecer? Uma reação química, né, que ocorre em várias reações químicas no teu corpo, beleza? Ela precisa de determinada energia de ativação
para que ela aconteça. Beleza? Então, como você pode observar no gráfico aí, se eu não tiver um catalisador, a energia de ativação que eu preciso, ela é muito maior. Quando eu tenho esse catalisador, o que vai acontecer? A energia que eu necessito para que essa reação química ocorra, ela é menor. Né? Então, para que serve esse biocatalisador? Para acelerar as reações, químicas. Como que ele acelera? Diminuindo a energia necessária. Então, quando eu diminuo essa energia, eu consigo chegar mais rápido nela. Então, se eu consigo chegar mais rápido na energia de ativação, eu faço aquela reação química mais rápido. Beleza? Tranquilo? Dentro de enzimas, eu também vou observar alguns termos, né? Enfim, que vão estar totalmente relacionados com o que a gente tem que saber. Eles são sítio de ligação, substrato e a teoria da chave fechadora. O que é tudo isso, né? O sítio de ligação, tá? Vai ser a região da enzima, beleza? Da enzima, que o substrato vai se ligar. Beleza. Sítio de ligação eu já entendi o que é. Vai ser a parte da enzima. Mas o que é o substrato? É aquela substância, aquele composto, né? O substrato, que vai se ligar na enzima para sofrer o processo da reação química, né? Então aqui, ó, como você pode ver, o substrato ele vai se ligar no sítio de ligação, beleza? Onde eu vou ter a formação do complexo enzima-substrato, que é quando eu tenho o substrato ligado no sítio de ligação da enzima, beleza? Passou a reação química, ocorreu a reação química, ok? Eu vou ter o complexo o que? Enzima-produto. Né? O produto é o que? É aquilo que eu obtenho após a reação do substrato com a enzima. Vamos tentar trazer isso um pouco mais para o que a gente já viu. Lembra quando eu te falei sobre os disacarídeos? Que a gente falou sobre a lactase? Aliás, a lactose que nós falamos, né? Pois é, eu te falei que tem algumas pessoas que têm intolerância à lactose. Por quê? Porque elas não conseguem digerir a lactose. Por que elas não conseguem digerir a lactose? Porque elas não têm uma enzima chamada o quê? Lactase. Então, qual é o papel dessa enzima lactase? Ela vai estar ali presente. O substrato da lactase vai ser quem? A lactose. Então, a lactose vai se ligar no sítio de ligação da lactase, beleza? Para sofrer a quebra da molécula e assim eu ter a liberação do meu produto. Quem é que forma a lactose que nós vimos? Glicose e a galactose, beleza? Então, qual é o papel dessa enzima? É fazer essas reações, é fazer essa formação do produto ali, beleza? No caso, o que é a teoria da chave fechadora? Como eu te falei, a lactase quebra a lactose. Deu para entender? Então eu tenho uma enzima que é específica para o quê? Para um substrato. No caso eu tenho a minha lactase, que é específica para eu quebrar qual substrato ali? A lactose. Quebrar em quê? Em glicose e galactose, que vai ser o quê? O meu produto. Beleza? Tranquilo, filhão? Então bora continuar. As minhas enzimas, beleza? Elas possuem uma maneira que eu chamo de apoenzima, ok? Que ela não vai estar na forma funcional dela. Por quê? Algumas enzimas, pessoal, elas precisam de um cofator enzimático para que ela se torne funcional, né? Esse cofator enzimático eu também posso chamar de coenzima, beleza? Então, as minhas enzimas, quando elas não estão com esse cofator ligado nelas, eu chamo de apoenzima, beleza? Agora, quando eu tenho a minha apoenzima mais a minha coenzima, eu vou ter a minha holoenzima. Professor, tá meio confuso. Calma lá. A minha holoenzima vai ser o quê? A minha enzima na forma funcional dela. Então, é na holoenzima que eu vou ter a minha função. Eu vou ter a minha enzima ali funcionando direitinho. Beleza? E quem são esses cofatores enzimáticos, professor? A maioria dessas coenzimas, tá? A maior parte delas estão relacionadas com as tuas vitaminas, beleza? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu tenho
a minha enzima, que é uma proteína, e eu tenho um cofator enzimático que não é uma proteína, eu posso dizer que, que essa coenzima é o quê? Um grupo prostético. Lembra o que é um grupo prostético? Grupo prostético é aquele que é um grupamento diferente de proteína. Então, quando eu tenho a minha apoenzima, beleza? Não está ligada ainda. Mas a minha coenzima, que vai ser o meu cofator enzimático, eu vou ter quem? A minha holoenzima, que vai ser a minha enzima na forma funcional. Tá bom, filhão? Beleza? Só que aí, quando a gente fala de enzima, a gente tem que falar também de atividade enzimática, já que ela é tão importante e ela catalisa as reações químicas no nosso corpo, né? Ela tem uma eficiência, uma atividade, né? Enfim. E o que vai influenciar na atividade enzimática? O que pode acelerar, deixar ela no pico de atividade ótimo dela, mas o que eu posso retardar essa atividade ou até mesmo acabar com essa atividade, diminuir ela a zero? Eu estou te mostrando aqui 3 tipos de enzimas diferentes, onde nós temos a pepsina, a tripsina e a amilase salivar, beleza? O que esse gráfico está te mostrando aí em relação ao pH, que é o nível do ácido-base, beleza? Que cada enzima dessa vai ter um pH ótimo de funcionamento. Ou seja, quando a gente analisa, por exemplo, a pepsina, que ela age lá no teu estômago, o que vai acontecer? O pH dessa enzima é o que? O pH ótimo dela vai ser aonde? Lá próximo do 4, né? pH 4. Agora, quando eu analiso a amilase salivar, por exemplo, que age aonde? Salivar te lembra o quê? Te lembra saliva. Então, se ela é salivar, se ela é saliva, ela age na tua boca. Qual é o pH ali ótimo, dito ótimo, para a amilase salivar? Próximo do 8 ali, né? Um pouco mais para baixo, vamos pegar um 7 ali, né? Um pH mais neutro, beleza? Aí quando tu vê a tripsina, o que vai acontecer? A tripsina ela ocorre aonde? A tripsina vai ter um pH ótimo aonde, na verdade? Ela vai ter próximo do 10, né? Que é um pH mais básico. Então, o que a gente observa aqui? Que de acordo com a enzima que eu estou analisando, né? Ela vai ter um pH de atividade ali, um pH ótimo para sua atividade enzimática. Ou seja, ela vai estar a todo vapor em determinado pH. Se eu aumento ou se eu diminuo esse pH, o que vai acontecer ali que a gente observa? A velocidade das reações, ela diminui. Então, quando eu fujo desse pH ótimo, o que vai acontecer? Eu começo a ter uma desaceleração nas minhas reações químicas. Beleza? A mesma coisa acontece com a temperatura, pessoal. Esse exemplo aqui, ó, vamos ver. O pico ótimo dessa atividade enzimática vai ser o quê? Entre uns 37 graus ali, mais ou menos, né? Chegando nos 40 ali um pouco. Então, o que vai acontecer? Nesse caso dessa enzima aqui, né? A temperatura dela vai ser qual? 37, né? 37, em média 37 graus ali, graus Celsius, que ela vai estar no pico ótimo dela. Se eu for diminuindo essa temperatura, eu começo a desacelerar essa atividade enzimática. Assim como se eu aumentar a temperatura, eu também vou desacelerar essa atividade enzimática. Deu para entender, pessoal? Então, temperatura e pH tem gráficos semelhantes, né? Mas é importante a gente analisar as situações com calma, beleza? E nós vamos ter atividade enzimática em relação à concentração de substrato. O que é a concentração de substrato? É a quantidade de substrato que eu vou ter ali para determinada enzima. Vamos pegar o exemplo que nós vimos lá da lactose e lactase, né? O meu substrato vai ser quem? A lactose. Quem é a minha enzima? A lactase. Você percebe ali que, de acordo com a concentração do substrato, quanto mais eu vou aumentando, a velocidade da reação também vai aumentando. Só que chega um ponto que eu chamo de ponto de saturação, onde o que acontece? Aquela enzima ela não consegue aumentar mais a velocidade dela. Ela chegou no limite dela. Ela não consegue ser mais rápida, fazer as reações mais rápido do que esse ponto de saturação aí.
Deu para entender? Então, conforme eu tenho uma concentração muito alta de substrato, você pode botar 1 milhão de moléculas de lactose, que a lactase ela vai chegar num certo limite, onde ela só vai quebrar, vamos supor, 5 substratos por minuto. Deu para entender? Então, eu vou ter um ponto de saturação, que é onde eu tenho a estabilização da minha curva. Beleza? Tranquilo aí, pessoal?